Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Hoje é Páscoa, hoje é dia de alegria, pois Jesus Cristo ressuscitou. Por isso a nossa alegria e a nossa gratidão, elas são verdadeiras e elas são completas. Amados, eu quero compartilhar e saudar a cada um de vocês que nos assistem nesta manhã, no dia de hoje, com as palavras de Romanos 6, o versículo 9, que nos diz assim: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Jesus Cristo na cruz venceu o inimigo. Jesus Cristo na cruz venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e por isso Ele nos dá a oportunidade de também ressuscitarmos um dia. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E é por isso que nós nos reunimos nesse dia. Nos reunimos em nome do Deus que é Pai, aquele que criou Jesus Cristo, que o entregou para ser morto, mas que também o ressuscitou. Em nome do próprio Cristo, aquele que sofreu todas as dores em nosso lugar, mas no domingo, no terceiro dia, ressuscitou e vivo está ao nosso lado. E em nome do Espírito Santo, aquele que está conosco hoje e sempre. Amém. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, nós queremos falar com Deus. Deus amado, hoje é dia de alegria. Hoje é a Páscoa. Nós lembramos que o teu Filho Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele agora está vivo e quer viver junto a nós. Agora Ele quer nos dar vida, vida plena, vida verdadeira e vida que pode ser vivida em alegria. Obrigado, Senhor, por isso. Somos gratos, ó Pai, por podermos celebrar culto nesse dia, por podermos, mesmo que distantes fisicamente, mas em espírito nos unirmos em louvor e gratidão por esse dia tão especial, por esse dia de um amor imenso demonstrado a cada um de nós. Por isso estejas, ó Pai, junto a nós hoje e sempre. E mais uma vez, nós somos gratos pelo amor de Cristo Jesus revelado por nós. Em nome dele mesmo, do mesmo Cristo que na cruz morreu, do mesmo Cristo que ressuscitou, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, amadas, nós queremos ouvir um próximo hino. Se ele te é conhecido, canta junto, canta com alegria, canta com gratidão, canta com desejo, expressando toda a tua alegria a Deus. Se você não conhece, ouça esse hino e que também essa palavra possa chegar ao teu coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. É sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amados, hoje é domingo, domingo de Páscoa, dia em que nós lembramos, relembramos e comemoramos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. E essa é a certeza do nosso coração, essa é a alegria do nosso coração. Porém, nem todas as pessoas celebram o dia de hoje neste mesmo sentido. Para muitos, esse domingo é apenas um domingo de festa de uma forma comercial. Para nós cristãos, é muito mais do que isto. É a festa da ressurreição de Jesus Cristo. É a festa que nos dá a certeza de que Ele venceu a morte e fez isso por nós. Fez isso em nosso lugar. Ainda que muitos nos dias de hoje, de alguma maneira, tentem provar ou tentem nos dizer que a ressurreição não aconteceu de verdade. Que ela não passa apenas, até muitos vão dizer, de um próprio mito, de apenas uma história contada e inventada. Muitos ainda não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Queridos, não duvide. Não duvide disso. Creia com todo o teu coração que Jesus Cristo sim ressuscitou. Que Jesus Cristo sim vivo está. E Ele está ao meu lado. Ele está ao teu lado. E quer agir na nossa vida hoje e sempre. Amados, eu quero olhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês o relato de 3 mulheres que naquele domingo foram até o sepulcro, o túmulo, o lugar onde Jesus Cristo estava enterrado. Eu quero também, amados, compartilhar com vocês a reação que alguns discípulos tiveram quando o relato da ressurreição de Jesus Cristo lhes foi transmitida. E também, amados, eu quero compartilhar com vocês algo que você precisa decidir. Uma decisão que é tua. O Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, ele nos conta que naquele domingo de manhã, depois da sexta-feira em que Jesus Cristo foi crucificado e morto, naquele domingo de manhã, algumas mulheres vão até o sepulcro, até o túmulo onde Jesus Cristo estava enterrado. E diz assim o texto de Marcos 16, 1 até o 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram até o túmulo. Diziam elas umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Sentado no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Naquele domingo de manhã, 3 mulheres, o texto nos fala, compraram alguns aromas e iriam até o sepulcro onde Jesus estava enterrado para embalsamá-lo. Essa era a tradição, essa era o costume, era assim que se fazia naquele momento.
Mas interessante perceber que a primeira preocupação daquelas mulheres, enquanto elas encaminhavam, enquanto elas estavam indo até o lugar onde que Jesus Cristo estava sepultado, era a seguinte: quem irá tirar para nós a pedra que tampa a entrada do sepulcro? Essa era a preocupação que elas tinham, pois a pedra era muito grande, muito pesada e provavelmente elas não teriam força suficiente para fazer isso. Mais uma vez, esse fato nos mostra que aquelas mulheres certamente participaram ou presenciaram o momento em que Jesus Cristo estava sendo sepultado. Por isso, reforço aqui, a ressurreição é um fato que não se pode negar. Jesus Cristo sim ressuscitou. Por mais que muitas pessoas tentem de várias maneiras dizer que não, sim, ele ressuscitou, porque são vários os relatos, são várias as situações, são vários os fatos que nos comprovam isso. Aquelas mulheres então chegam até o sepulcro aonde Jesus Cristo estava sepultado. E quando elas se aproximam, elas percebem que a pedra estava removida. A pedra não estava no lugar, o sepulcro estava aberto. E instintivamente elas adentraram até aquele lugar para olhar o que havia acontecido, para talvez ver ali o corpo de Jesus ou o que poderia ter sido feito com ele. E quando elas entram, o texto nos relata que elas encontram ali um jovem, sentado à direita, com vestes brancas. Quando elas enxergam este jovem, elas ficam com medo, elas sentem um certo pavor, o coração delas fica desesperado, dizendo: mas o que está acontecendo? E ele então diz: não tenham medo, não precisam ficar apavoradas. E antes mesmo delas perguntarem, aquele homem, aquele jovem já diz: vocês estão aqui procurando por Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Antes mesmo daquelas mulheres fazerem a pergunta: onde está o nosso Senhor? Aquele jovem já responde dizendo: olhem, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Mais uma vez, um fato que nos comprova que a ressurreição de Jesus Cristo literalmente aconteceu. Não foi apenas um mito, não foi apenas uma história inventada. Não, ela foi real e verdadeiramente aconteceu. Aquelas mulheres ouvem aquele jovem falando isso. E elas então, mais uma vez, se sentem atemorizadas, se sentem com medo. Alguns especialistas vão nos dizer que aquele jovem era um anjo. Outros vão nos dizer que aquele jovem era o próprio Jesus Cristo. E alguns até mesmo vão dizer que era o próprio evangelista Marcos, que já tinha ido até ali. Mas o fato que mais uma vez nos comprova que aquele jovem que falava com aquelas mulheres havia presenciado toda aquela situação é o seguinte: pois ele diz para elas a seguinte frase: mas ide, dizei a seus discípulos, fala isso no versículo 7, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Aquele jovem sabia o que Jesus tinha dito para os seus discípulos quando eles estavam próximo do jardim do Getsemane. Depois da quinta-feira da ceia, eles então vão para aquele lugar, nós lembramos isso no culto de sexta-feira, e antes de chegarem naquele lugar, Jesus diz para eles: olha, eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu irei para a Galileia e lá me encontrarei com vocês. Quando aquelas mulheres ouvem isso, mais uma vez,
um fato que comprova que toda aquela história era verídica, era verdadeira, que toda aquela história realmente aconteceu. O texto fala que depois então aquelas mulheres saem do sepulcro apressadas, com medo, correndo. O texto fala que elas saem fugindo. Talvez no coração daquelas mulheres existiam algumas perguntas, algumas dúvidas. Talvez elas pensavam: será que realmente o nosso Senhor ressuscitou? Será que alguém roubou o corpo dele? O que será que fizeram com o nosso Senhor? Os outros evangelistas nos relatam que até mesmo alguns discípulos, num primeiro momento, duvidaram, não acreditaram que Jesus Cristo realmente havia ressuscitado. Cito para vocês 2 relatos. Marcos 16:11 diz assim: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ele, não creram. Os 2 discípulos seguidores de Jesus que estavam a caminho de Emaús ficavam apenas relembrando o passado e chegaram a dizer, nos relata o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 21. Os 2 então falavam: nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Mesmo os discípulos que haviam caminhado com Jesus Cristo, mesmo os discípulos que tinham ouvido ele pregar e falar muitas vezes, mesmo os discípulos que com seus próprios olhos tinham visto Jesus realizar vários milagres, mesmo aqueles discípulos que haviam ouvido da boca do próprio Senhor que ele iria ressuscitar, num primeiro momento tiveram dúvida. Num primeiro momento se perguntaram: mas será que isso é verdade? Amados, talvez você que me assiste nesse momento ainda tenha essa dúvida. Talvez você ainda fique se perguntando: mas será que tudo isso realmente aconteceu? Ainda hoje, nos dias de hoje, existem pessoas que não creem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ou até mesmo podem acreditar que ele morreu, ressuscitou, mas isso não faz diferença nenhuma. Talvez muitos acreditem que a morte dele foi apenas uma morte, como qualquer outra. Nós vivemos numa sociedade, em meio a pessoas que possuem uma dureza de coração muito grande. Pessoas de uma incredulidade na palavra de Deus extremamente forte. Amado, amada, não seja você uma dessas pessoas. Não seja você uma das pessoas a não crerem, a não acreditarem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que hoje ele está vivo junto a nós. Ele sim morreu e ressuscitou e fez tudo isso por nos amar. Por amar a mim, por amar você. Se você ainda tem dúvida, elimine isso do teu coração. Creia. Creia com um coração sábio que o relato, que a história da morte e ressurreição são verdadeiras. Não ache que a incredulidade é coisa somente daquela época. Os próprios discípulos não creram, os próprios discípulos não acreditaram num primeiro momento, mas ainda hoje muitos continuam não acreditando. Muitos continuam não crendo que Jesus Cristo ressuscitou. Para estes, Jesus fala o seguinte, o texto que eu quero ler com vocês, é o texto que Jesus compartilha com os discípulos quando ele os encontra. Mas se Jesus pudesse falar isso hoje, para muitas pessoas ele falaria o mesmo. Diz assim,
em Marcos 16, 14 e 15. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto, depois da sua ressurreição. Então Jesus diz para eles: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Jesus aparece aos 11 discípulos e no primeiro momento precisa repreender a eles. Precisa dizer: vocês não estão acreditando? Não adianta as pessoas que foram até o meu sepulcro contarem para vocês que o meu corpo não estava lá? Não adianta todos os relatos que vocês já ouviram, vocês ainda não continuam crendo. Amados, se você, diante de tudo aquilo que você já ouviu, se você, diante de tudo aquilo que você já presenciou, que você já viveu, se você ainda não crê em Jesus Cristo, se você ainda não acredita na sua história, Deus está lhe convidando a mudar isso. Deus está lhe pedindo a mudar isso no teu pensamento. Os discípulos precisaram de um puxão de orelha do próprio Cristo. Talvez hoje eu e você, em muitos momentos também precisamos levar um puxão de orelha. Talvez Jesus precisa chegar até nós e dizer: pare de ser tão cético, pare de ser tão incrédulo, creia, confie, pois eu vivi, eu ressuscitei e eu vivo estou. Ok, os discípulos, depois daquele puxão de orelha, eles dizem: não, agora nós cremos, porque nós estamos vendo a você. Mas interessante perceber que naquele momento faltava um personagem. Estavam ali apenas 11, não os 12. Quem não estava era Tomé. Os 11 depois então compartilham com Tomé, dizendo: Tomé, Jesus Cristo apareceu para nós. Nós o vimos, agora sim nós acreditamos que ele ressuscitou. E o que Tomé fala? Tomé diz então assim: eu só acredito vendo. Não foram com essas palavras, mas falando nos dias de hoje seriam isso. Mas Tomé disse: eu só vou ter certeza quando eu pegar nas suas, aonde os pregos foram cravados. Se eu encostar na ferida ao lado do seu corpo, daí então eu vou acreditar que ele realmente ressuscitou. Amados, creia que Jesus Cristo ressuscitou. Acredite nisso. Tenha certeza disso. Talvez até hoje você não tenha buscado a Ele com sinceridade em teu coração. Talvez você não tenha se entregado a Ele. Talvez ainda existam dúvidas, ainda existam questionamentos, ainda existam perguntas que não lhe foram respondidas. Amados, não deixem com que isso tire do coração de cada um de vocês a certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, talvez eu vou ser repetitivo, mas é intencionalmente. Creia, porque Ele sim ressuscitou. Deus não iria permitir que Jesus Cristo sofresse tudo o que sofreu. Deus não iria permitir que Jesus Cristo fosse crucificado. Deus não iria deixar que Ele não ressuscitasse. Pois se isso não tivesse acontecido, aonde estaria a nossa fé? Aonde estaria a nossa esperança? Por isso, amados, eu quero lembrar as palavras de Romanos 10, o versículo 9. E peço para que vocês façam dessa palavra uma palavra viva no coração de vocês. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Leio mais uma vez. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás
salvo. Mais uma vez, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus Cristo estava morto, mas agora ele está vivo. E quer viver no meu coração e quer viver no teu coração. Por isso, hoje a alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição pode ser vivida por cada um de nós. Voltando um pouquinho, quando Jesus aparece aos 11 discípulos e fala para eles sobre a sua incredulidade. Ao final do texto, Jesus lhes diz uma palavra. E eu quero dizer, amados, que essa palavra é especial para o teu coração. E eu peço para que você torne essa palavra uma realidade na tua vida. Jesus então fala aos discípulos assim: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Vão, falem que eu morri, falem que eu ressuscitei, falem da minha palavra, falem sobre o meu amor, transmitam a todas as pessoas sobre a glória do meu Pai. Esse é o mandamento, essa é a ordenança que Jesus dá aos discípulos. E esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Isso é Páscoa. Não é uma alegria somente minha, mas é uma alegria que precisa ser compartilhada. É uma alegria que precisa ser transmitida. Amados, nós lembramos daquelas 3 mulheres que foram até o túmulo e viram aquele jovem, que lhes falou que Jesus Cristo não estava ali porque ele tinha ressuscitado, um fato que não pode ser negado. Depois nós vemos a realidade dos discípulos, que haviam caminhado com ele, que haviam ouvido e aprendido dele muitos ensinamentos, visto ele fazer vários milagres. Mas num primeiro momento, talvez por uma dureza de coração, ainda não conseguiam acreditar que realmente ele havia ressuscitado. Mas quando Jesus então aparece para eles, eles creem, sim, ele ressuscitou. Um fato que não pode ser negado. Tomé precisou encostar em Jesus ou ver as suas feridas, o lugar onde que os pregos foram colocados. E então ele creu, ele acreditou. A ressurreição é um fato que não pode ser negado. Agora fica para mim e para você uma decisão que é tua, que é minha. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, diante de tudo aquilo que nós sabemos, você pode decidir se acredita ou não. Você pode escolher se entregar a esse Jesus, se entregar a esse Cristo que morreu na cruz, no teu lugar, que ressuscitou para lhe dar a mesma oportunidade. O fato que não pode ser negado é que a tua decisão vai implicar no futuro da tua vida. Amados, ele morreu, ressuscitou e ele ama você de uma forma que você não faz ideia. E ele não quer lhe ver morto. Ele quer lhe ver vivo, viva. Por isso, viva a Páscoa. Acredite na ressurreição. Acredite em Jesus Cristo e entregue a sua vida a Ele como teu Senhor e Salvador. Amados, uma vida sem Jesus, ela até pode ser vivida, mas ela não é uma vida verdadeira. Uma vida sem a esperança da ressurreição é uma vida que tem um ponto final. Mas para nós que cremos no Jesus Cristo ressurreto, a morte não é o fim, porque a ressurreição nos é dada como promessa, nos é dada como presente. Creia nisso, viva isso, testemunhe isso, anuncie aos 4 cantos: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, por amor a mim, por amor a você. Que Deus lhe abençoe ricamente. Que Deus tire do teu coração qualquer incredulidade que ainda existe e coloque ali a certeza da ressurreição,
a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Eu ainda quero orar contigo. Deus amado, tira do coração de nós a incredulidade. Tira do nosso coração as incertezas diante do fato da história, do relato da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque sim, elas aconteceram. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vivo está. Faz, Senhor, que essa seja a certeza no nosso coração, que essa seja a nossa esperança, hoje e sempre. Entregamos, ó Pai, a vida de todas as pessoas que nos assistem em Tuas mãos e pedimos, abençoa a cada um deles. Abençoa, ó Pai, a vida deles e de suas famílias. Cuida, protege, ampara, dá sabedoria e que eles possam viver no dia de hoje, a Páscoa, com gratidão no coração. Assim entregamos, ó Pai, a nossa vida aos Teus cuidados e mais uma vez proclamamos em alta voz: Jesus Cristo vive e Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, hoje e sempre. Em nome dEle que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, viva a Páscoa, na alegria e na certeza da salvação, na alegria e na certeza da ressurreição, na alegria e na certeza da vida eterna, na vida ao lado do próprio Jesus Cristo. Estenda a tua mão, nós queremos receber a bênção que vem de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Jesus Cristo levante sobre nós o seu rosto e nos faça crer e viver na esperança da ressurreição e da vida eterna, hoje e sempre. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma feliz Páscoa e que a vida de vocês, a partir da esperança na ressurreição de Jesus Cristo, seja uma vida nova.